Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, eu espero que esse áudio esteja chegando bem para vocês. Temos falado sobre o diabo recruta os feridos, mas eu quero lhe trazer algo positivo. Você precisa compreender os princípios que estão aqui envolvidos nesse estudo e o propósito nosso, que é levá-los à cura. Uma pessoa ferida é uma pessoa que se torna vulnerável. É uma pessoa com brechas, sabe, legalidades, feridas abertas. O inimigo ele procura esses lugares para que ele possa penetrar e para que ele possa destruir a vida de uma pessoa, e destruída a vida dessa pessoa, esta pessoa inconscientemente está destruindo a vida de outras pessoas com quem elas se relacionam. Eu gostaria muito que os irmãos entendessem, e eu já tenho amado a participação de vocês aqui, o envolvimento, que nós vamos trabalhar em coisas profundas, nós vamos trabalhar em questões da alma, envolve sentimentos, envolve emoções. E olha, feridas abertas, quando elas são mexidas, elas doem. Deixa doer, porque o nosso propósito não é que você permaneça como está, sabe? Até uma ferida se cicatrizar, ela ainda mexe com as nossas dores, sabe? Nós não conseguimos lidar com ela como deveríamos, porque acaba tendo secreção, e essa secreção, se não for tratada, esse pus, se ele não for espremido, se torna infecção generalizada, e é isso que nós não queremos com aqueles que foram chamados para viverem na sua identidade, nas suas convicções, na sua essência, sabe? Ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa inteira, ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que não tem que vestir máscaras, uma pessoa que não precisa desejar passar para o outro aquilo que não é. Pessoas feridas, elas acabam, como nós bem percebemos, machucando outras pessoas também. E por elas estarem feridas, elas acreditam que as outras pessoas não podem estar curadas. Por não se aceitarem, elas acham que as outras pessoas não podem se aceitar. Por se rejeitarem, elas acham que as outras pessoas têm que se sentir rejeitadas também. Alguém disse que a tríade do sucesso é se sentir amado por Deus, é se sentir importante para Deus e se sentir pertencente a Deus. Olha, quando essas convicções estão arraigadas no nosso coração, é sinal que a ferida já o quê? Se fechou. Então hoje eu estou entrando aqui para uma conversa mais rápida, para você ir preparando o seu coração. Espremer o pus vai doer, mas Ele mesmo pode curar. Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama, sabe? Deus te criou para dominar. Ele disse: domine. Mas uma pessoa, enquanto ela não domina, ela está debaixo de uma sugestão de Satanás. Vitimize-se. Toda pessoa que se torna vítima, ela não assume autorresponsabilidade. E um dos caminhos mais puros para a cura é a conscientização de que existe algo errado que precisa ser tratado. Esse princípio, ele é importantíssimo. Eu tenho comentado, conversado com muitas pessoas, e eu falo claramente: se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você se mantém preso da situação. Então, se você não quer se expor ao público, eu estou pronto para conversar com você em particular. É claro que um estudo como esse que eu tenho feito com vocês, eu também trabalho aqui na igreja. Aliás, eu estou aqui na nossa congregação. Nós temos uma escola de sabedoria às quartas-feiras, às 19h30, sabe? E vamos fortalecer o entendimento, sabe? Deus te ama. Você é importante para Deus porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que ama a si mesmo, por isso que Ele te ama. Ok? Por isso que Ele enviou Jesus para morrer por você lá na cruz. Quando você tem esse senso de pertencimento a Deus, a sua vida começa a fluir.
naturalmente, sabe? Não precisa de pressão, não precisa de, sabe, de esforço exagerado para fluir no propósito original. Entenda isso. Quando nós somos curados, nós não mais nos sentimos rejeitados. E a rejeição é uma das maiores causas de feridas que as pessoas sofrem. E normalmente a nascente da ferida está na paternidade. Algumas coisas que não foram resolvidas. Então eu quero que você pense comigo algumas coisas aqui hoje, tá? Só para você entender como que surge essas coisas e como essas coisas querem perpetuar, quando na verdade elas não podem mais fazer isso conosco. Sabe, irmãos, a maioria das doenças físicas são de ordem emocional. E eu estou estudando a respeito desse assunto porque eu quero ver algumas prateleiras de remédios sendo removidas. Não, é melhor dizer os remédios sendo removidos das prateleiras. Porque são coisas que não são ensinadas. Não é interessante para a indústria farmacêutica. Não é interessante que você saiba lidar com as suas emoções. Sabe, não é interessante. Pouco se fala sobre esta realidade. Você tem uma farmácia interna. Quando você descobre isso, muitas outras áreas da sua vida vão ser alinhadas. É um entendimento. Não se preocupe não, que eu estou te despertando, estou te ativando para você se interessar por esses assuntos que nós estaremos trabalhando aqui. E nós estamos prontos para caminhar muito tranquilo nesse assunto, sem forçar nada. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar comigo no meu WhatsApp. Se tiver uma área específica da sua vida emocional que precisa ser tratada, eu estou pronto a trabalhar com você, aí junto com a minha esposa, no caso de que for mulher. Se for homem, eu te atendo, é eu e você mesmo, a gente bate um papo, não tem problema. O nosso interesse é que haja cura na nossa geração. Cura. Escute, isso é importante, porque havendo cura, muitas outras pessoas serão também curadas. Então, guarde isso no seu coração. Algumas pessoas foram feridas por liderança. É muito triste quando as pessoas elas não conseguem entender o princípio de Jesus Cristo, que é a aceitação e aprovação. Sabe, amar e perdoar é um princípio que vai trazer a cura de todas as feridas. Mas primeiro você tem que entender o amor que Deus tem por você. Ele é um Pai amoroso e bom. É Ele mesmo que quer te curar, é Ele mesmo que quer te restabelecer, é Ele mesmo que quer te restaurar. É Ele mesmo que quer que você tenha relacionamentos saudáveis também com outras pessoas. É simples assim. Olha como nasce isso. A iniquidade é que gera a desobediência. A desobediência é que gerou a queda do homem lá no Éden. E a queda gerou o vitimismo. E vitimismo gera improdutividade. Toda pessoa que é vítima, ela se torna improdutiva. E hoje nós vivemos uma vitimização coletiva na sociedade. Pessoas egoístas, individualistas. Aquelas pessoas que nós falamos a respeito delas, que defendem causa de uma minoria, mas na verdade pensando apenas em si mesmas. Um problema que precisa ser resolvido. No ambiente de igreja, irmãos, não pode haver esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, de comportamento, sabe? Não tem como haver cinismo entre nós, hipocrisia, sabe? Nós temos que ser sinceros nos nossos relacionamentos. Deus quer te dar governo
Deus quer te dar governo. Eu quero concluir aqui hoje lendo um texto no livro de Jó. No livro de Jó. É por isso que lá no final do livro Jó falava assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o homem quer questionar Deus, mas não vai funcionar, não resolve. Depois de acusador, você se torna intercessor. Quando você se sente aceito, você vai aceitar as pessoas, menos discriminação, menos preconceito, mas a maneira como você vai aceitar as pessoas é como Deus te aceita. Primeiro ele aceita, mas depois ele vai ter que aprovar, porque ele não vai permitir que nós vivamos uma vida para sempre no pecado da desobediência, por causa da dúvida, da incredulidade, do medo, ou por causa da ofensa que sofremos e a rebeldia que se instaurou e que está se perpetuando de pais para filhos e filhos para a próxima descendência. Olha, Jó capítulo 11 diz assim, no versículo de número 9 ao 12: seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se a ele? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Escute, existe uma sabedoria, e ela vem da parte do próprio Deus. E eu creio que você quer viver o propósito para o qual Deus te criou. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6 desse capítulo 11 de Jó. Ah, se Deus lhe falasse, se lhe abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu de alguns dos seus pecados, ou seja, Deus exige de você menos do que os seus pecados merecem. Olha, a sabedoria é complexa, a sabedoria é multiforme, a sabedoria vem pela palavra de Deus, e a palavra de Deus vem por meio dessa igreja que foi curada. Efésios 3, versículo 10 diz que pela igreja a multiforme sabedoria vai se tornando conhecido de principados e potestades nas regiões celestiais. Escute, essa é a verdadeira sabedoria. E a Bíblia diz também em 1 Pedro 4,10 que a partir do entendimento deste amor de Deus por nós e da missão, o propósito original para o qual Ele nos criou, nós vamos servir uns aos outros conforme os dons que Deus deu a cada um de nós, segundo a sua multiforme graça. Então vamos caminhar, vamos ir um pouco mais além, vamos nos dedicar, vamos nos interessar, vamos descobrir essa sabedoria que vai alinhar, escute, o espiritual, o emocional e o físico, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado aí por vocês que têm comentado, que têm compartilhado, que têm ativado o sininho, que têm dado aí o seu joia. Mas como eu disse aqui na igreja mesmo, eu estou pronto também para o dislike, tá bom? E quando eu disse que eu vou identificar pessoas, não é pelo dislike que ela deu não, tá bom? Não tem nada a ver isso não. Eu não vou identificar quem deu o dislike não, não é isso não. Porque normalmente pessoas feridas, por elas não viverem aquilo que outras pessoas estão vivendo, elas são desacreditadas, elas são incrédulas de que o homem pode viver uma vida plena em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai.
ok? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, amamos você de verdade e nós vamos espremer para remover, limpar, sabe, limpar e depois medicar até que a cicatriz, olha, aqui na minha mão aqui, ó, venha se fechar. E todas as vezes que alguém tocar na ferida, você não vai mais sentir dor. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.